A impossibilidade de prever o destino e de experienciar a iluminação com os sentidos, pessoas repetitivas, decididamente kármicas. Quando a gente fala em iluminação, se tende a pensar que é algo ligado a uma especialização, como se você fosse ficar diferente. Se tornaria da noite para o dia um ser especial. Mas a iluminação, ela não está ligada a nada externo. Os sentidos não foram feitos para dar efeito de iluminação. É muito pelo contrário. Os sentidos, principalmente o da visão, está ligado para traduzir o mundo material, que é da realidade uma escuridão. O mundo físico, ele é constituído de carbono, bom carvão. É entre os elementos da tabela periódica o que menos reflete fótons. Então os sentidos ligados a isso, a esse mundo linear, tridimensional de Euclides, apenas está trabalhando para que se traduza um pouco do que seria isso, a matéria, o existir. Iluminação nada tem a ver com luz. Iluminação é clareza. Por exemplo, é muito diferente você pegar um tomo, um livro acadêmico que fala das leis da gravidade e da lei de ação e reação. Outra coisa é você ser Newton recebendo uma maçã na cabeça e evidenciando diretamente a lei da gravidade. E é grave falar de gravidade sem entender a gravidade. Você não tem iluminação sobre aquilo se você não evidencia. Iluminação é não ter dúvida. Evidenciei. E ainda fazer uma comparação se pode ser evidenciado por todos, ou pelo menos por alguns. Dentro da questão do destino, por que é difícil até mesmo para os mais profissionais nisso, aquele que se lança aos registros, vamos falar aqui do Akasha, mesmo assim você encontrará dúvidas ao procurar o histórico seu e de terceiros. Vou explicar por quê. Porque a partir do mundo causal, aonde está instalado o Akasha registro, tudo já começa a se unificar. Então, se eu quiser pesquisar de uma vida passada minha, o Akasha, como ele está programado a ver as coisas todas ainda juntas, como se nunca tivessem se desmembrado, ele já vê o futuro tudo junto, então não importa qualquer passado para o Akasha. Vejam bem, há o arquivo, mas o arquivo pode ser confundido pela mente concreta. Você pesquisa sobre a vida de alguém, sobre a vida de si mesmo. O Akasha vai te mostrar você sendo Jesus, ao mesmo tempo Batista, ao mesmo tempo a Madalena e o pai de Jesus. Tudo em sinergia, simbiose e automatismo. Exatamente no mesmo tempo você é tudo. Então você acaba ainda não sabendo qual é que é o sentido do destino. Tem uma experiência com o mestre Samael, em que ele foi pesquisar Jesus, e no pesquisar Jesus ele apareceu
na primeira pessoa de Jesus, na segunda de João Batista batizando Jesus, depois ele trocando de posições dentro das pessoas do singular. Ele achou fantástico, até que ele se tornou uma criança. E algo dizia para ele: queres ser tudo isso? Tenha a compreensão de uma criança. Te curve como uma criança, mas não é ser submisso. E sim, não ter tanto conteúdo para ter espaço para coisas novas. As pessoas são decididamente repetitivas. E são kármicas, porque karma é uma repetição, é a roda do samsara. Você pode escolher ser o eixo disso e talvez favorecer a roda num ponto de vista de organizar isso, ou você pode ser lançado à periferia e vai ser tudo aleatório. Você pode ser jogado aonde você jamais escolheu. Vítima das circunstâncias. Inclusive, aqui na nossa realidade cotidiana, temos entre os médicos um levantamento que diz que 50% do que eles tratam não se trata de problemas. Problemas reais, doenças realmente instaladas, acontecendo. 50% do que eles tratam, inclusive, isso dá uma pane no sistema de saúde, porque são pessoas que imaginam que tem problema. Eu imagino que o fulano me fez mal. É o conceito, de novo, de trauma, muito lucrativo para alguns. Eles te implantam o trauma. É como a criança que cai. Se você é pai, olha para a criança com extremo espanto, a criança instala nela o ato de sofrimento. É automático. Você transfere isso para ela. Aí que está. Que muitas vezes os pais estragam os filhos com extremo cuidado. Alimentando o filho, você está alimentando aquilo que o filho não deveria se desenvolver com aquilo, que é o ego pessoal. Mas como estamos educados a ter o impulso da posição pessoal e posicional, então essa criança já está estragada desde o berço. Quiçá terá solução se ela se esforçar. Pessoas, todas as pessoas que a gente conhece, se você prestar atenção, são repetitivas. Nós mesmos nos autorrepetimos, insistindo em mostrar o erro, e o outro insistindo em errar. É como se fosse, né, um jogo de contrariedade. Quem contraria mais, vence. Simplesmente para não concordar. Ou a pessoa não está vendo, porque ela é repetidamente kármica, ela vem já com vendas programatórias para realmente não enxergar, porque ela tem o tempo dela, ela tem a idade dela, psíquica, inclusive monádica, pode ser uma mônada que eclodiu agora, teve seu Big Bang há poucos minutos cósmicos, então não daria para forçar, mas como dizem os médios, 50% do que eles tratam não é real, a pessoa está criando uma situação, fingindo, com a necessidade de pertencimento, de ser visto como coitado, como vítima. Também isso pode ser aplicado, essa observação, para aqueles que negam o aceito. Muitos estão aceitando porque faz parte da mesma turma, da turma dos conceitos. E tem aqueles negacionistas que apenas negam porque agora estou sendo original. Se você prestar atenção de uma forma lógica e não intelectual, e sim logóica, você vai entender que ninguém está fazendo nada. Ninguém está caminhando para lugar nenhum, nem na afirmação convicta e nem na negação patológica. As pessoas só estão, elas não estão sendo nada. Aí fica difícil você destinar. Qual é o teu destino, fulano? Porque tudo pode mudar.
Quem vê um ser num bar, ele pode amanhã ou depois por si, né, através de uma doença que será muito didática, ela interromper aquela tendência. E tem pessoas que poderão começar depois de uma decepção. Pessoas que sempre foram vistas como politicamente corretas. Então tudo é indefinível. Nada é fixo enquanto está manifestado. Às vezes a gente observa as próprias pessoas da família da gente, quanto elas são repetitivas. Enquanto aquilo incomoda, né, aquele controle. São antigos autoritários. Pessoas que arrogavam. Muitas vezes eram nossos filhos que nos contrariavam. E hoje vem no papel de pais. E se você entender isso, você fica em paz. Se você se revoltar contra isso, você cria mais um problema. Agora na condição de você estar ligado a essa pessoa. E ainda eu coloquei no grupo um texto muito interessante sobre a visão indígena, sobre as palavras. A maioria de nós estamos falando e se contradizendo. Ou falando a mesma coisa, mas o comportamento não condiz frente e verso. O índio sabe, ele vê, ele tem sensibilidade para isso, que o uso da palavra não consoante com o pensamento cria problemas para quem? Para ele. E também pode passar isso, transferir, que seria uma traição, transferir como tradição para o outro algo inverídico, que pode ficar ali como um corpo estranho no mental daquela pessoa e aquela pessoa deixar de evoluir e ela veio vazia esperando bons conteúdos. E não é o que a gente faz. A gente só repete, repete, repete. E as pessoas são muito repetitivas, se você prestar atenção. Não são só os dias, que amanhã vai amanhecer novamente, e vai anoitecer antes disso. As pessoas são muito repetitivas. E as pessoas estão procurando o que num sonho quase, né, lúdico, utópico, de que se eu concordar com essa turma aqui, e essa turma já tem uma resposta, um retorno, seja financeiro, seja midiático, seja de tietagem, fã-clube, daquele grupo, daquela escola, daquela religião, eu tendo na barra da saia destes, né, na pouca luz ou média luz destes, eu também brilhar. Então, no final de contas, ninguém está se iluminando com a pouca luz dos outros. Esse aqui fala de uma forma que encanta, mas será o que ele quer dizer quando ele expressa? Ele está querendo realmente agregar algo? Ou ele quer uma atenção para si? E é bem difícil, a comunicação foi um dos maiores erros de momento para um ser humano que ainda não estava pronto com os seus pensamentos. Porque pensamento é um absurdo não corresponder ao que se fala. Eu vejo por demais, mas daí eu também fico como repetitivo porque eu não mudo o meu argumento. Eu vivo isso aqui que eu estou passando para vocês e não ganho nada com isso. Mas tem gente que acha que ganha. E tem gente que acha que eu ganho fãs. Não, eu não convidei nenhuma pessoa para esse canal. As pessoas vêm procurar aquilo que lhe interessa. E está certo. É a mesma forma. Quando a gente pertence a um grupo, mesmo que a gente concorde com ele, na verdade, eu sempre digo, perceba, você está concordando com aquele grupo não porque você se importa com o grupo, e sim porque tem algo no grupo que fala de você. Aquilo que lhe completa e que afirma lá fora aquilo que você tem convicção. Isso é muito bom. Só temos sermos francos, honestos, que sim, o que eu concordo com o teu canal, o que eu concordo com o outro, é porque eu concordo comigo mesmo aquilo que o outro também concorda. Todos concordam comigo, então esse é o grupo que eu quero estar.
Aquele falou um negócio que afeta a segurança da minha convicção. Nesse grupo, desse camarada, eu não quero estar. E é totalmente plausível. Só você não tem o direito de atacar, de mudar. Por quê? Porque na diversidade já lutamos tanto, né? O apartheid, a liberação feminina, respeito aos jovens, às crianças, que agora na Constituição estão protegidas sob lei, os idosos. Então, como não vamos respeitar a opinião? Só que não há como ter paciência, né? Ninguém tem sangue de barata, já passamos desse reino, já fomos baratas, sim, de admitir desrespeito com a opinião, censura novamente. Nós lutamos contra isso, nós abominamos isso e conseguimos descartar isso de nossa Constituição. E tem uma série de coisas aí que a gente repete. Isso denota que há uma humanidade repetidamente, decididamente kármica. Ela é repetitiva. Nascem e morrem, as pessoas vêm e repetem a mesma coisa. Tem um momento na vida, depois de uma certa idade, na infância, em que a pessoa, todo mundo cai naquele buraco. Eu trabalho num lugar que tem uma caixa de escoo da rua. Todas as pessoas que passam, mesmo observativas, olhando para o chão, parece que não estão ali. Sua mente deve estar devagando em algum outro lugar. Todas tropeçam na mesma caixa. Eu fico apavorado. Estão vendo a caixa, mas tropeçam. Assim é a humanidade. Se você pegar esse exemplo e colocar na humanidade, você vai ver. Todas acham que estão caminhando sozinhas, independentemente. Umas estão vindo de lá para cá, outras estão vindo de cá para lá. Mas todas tropeçam no mesmo ponto. Isso é incrível. E as pessoas não estão presas. Veja essa foto. É isso aqui. É uma linha imaginária. Não vou falar isso porque eu não vou ser aceito. É a mesma coisa você estar morrendo de sede e há um lago. De um outro lado, de uma demarcação que é chamada fronteira. Eu não posso passar para lá porque eu vou ser metralhado. Mas se eu ficar aqui desse lado no deserto, eu vou morrer igual. Vou morrer de sede. Só que não tem nada de barreira. A barreira é imaginária. Ela é uma linha fictícia. Basta eu atravessar, tomo tempo, tomo a água e volto para aquele meu lugar, que também é fictício. Então não tem nada te prendendo. A tua consciência não está te prendendo de compreender um texto, compreender a fala. De compreender que o jeito de falar não tem a ver com o que você fala. Cada um é educado em uma região do planeta. Tem pessoas tão instruídas que parece que se esquece que existem dialetos. É lógico que um sulista vai falar diferente de um centro-oestino e de um nordestino. E se for ainda outra etnia, que o gênio da palavra é como se fosse um chip de tradução, um Aurélio íntimo, ainda a comunicação vai ser muito mais repelente, muito mais atritante. Vou trocar aqui. Veja isso aqui. Lá atrás está toda a luz. A pessoa acha que está trancado. A sua consciência não está trancada em lugar nenhum. Como pode isso ser coisa de gente inteligente, de uma humanidade que chegou num patamar ainda de ser chamada sapiens sapiens? Sabedoria ao quadrado? Como assim? E a prisão que temos um dos outros, a aceitação. Ter alguém, pertencer a alguém, alguém pertencer a nós. Vejam esse casal, os dedos entrelaçados, como se estivessem presos. Eu vou te amar para sempre. Não dura mais do que um carnaval. Então, gente, olha só a repetição. E o quanto nós somos fugazes. Nós somos uma coisa que... Sabe aquela experiência que
ela já está defasada. Sabe produto defasado, passado do... Nós estamos se tornando isso. O que que nós estamos fazendo de super importante para isso aqui tudo? Tecnologia 5G? Não, gente. Tecnologia 5G é para deixar você mais retardado. Porque o tipo de frequência de onda de uma frequência 5G perturba o cérebro. Já perturbava lá na 3G. Deixar um celular, os médicos ainda dizem, deixar um celular do lado da cama, bate o travesseiro. Além de ser perigoso de uma bateria explodir, você morrer ou perder parte do corpo, ela se torna uma bomba. E é incrível que o celular, ele já foi arma. E tem muitas pessoas, busquem, pesquisem, muitas pessoas com acidentes quase fatais, se não fatais, através de deixar, por exemplo, o celular carregando a noite toda, porque esses negócios aqui foram feitos para estragar. É como o homem. O homem foi feito para dar defeito, porque senão ele não teria saído da onde ele foi feito. É o eterno recicle. Tudo é substituível, todos são substituíveis. Todos apenas estão preenchendo espaços, tempos de pessoas e lugares, dentro de um oportunismo ainda muito prático. Enquanto me interessa, eu falo com você. Se você me elogia, se você me atira pétalas, você é a abelhinha que pode estar no broto da minha flor. Então, voltando para a questão de interpretar o destino, como destinar pessoas assim? Qual é o futuro? É quase óbvio, acho que não precisa ir em nenhum arquivo público e nem, muito menos, se esforçar para ir num arquivo cósmico. Então, daí, como no Akasha ele vai acabar mostrando todas as coisas, você não vai identificar o que é seu passado. Porque lá para o Akasha, para a consciência, para a iluminação, que é clareza, ela entende que você não é nada. Você aí não é ninguém. Você não é essa identidade que você trabalha para ficar em evidência. Sua posição, seu nome, sua família. Para a consciência, uma coisa só. Só que bem definida. Não é uma coisa só enjoativa. Teria que ainda subir um patamar de compreensão além da mente para entender isso. Senão, não acontece. Então, na hora de você pesquisar o destino da pessoa, ainda você vai cair no astral, esse que você persegue. É muito emocional. Ou no racional, no mental, que você vai dizer, não, razão demais. Porque é os únicos lugares já que identificam forma, identificam formas de fazer as coisas, como sendo relevantes e importantes. Então, quando você vai pesquisar sobre um ente, não um ambiente, ele vai te mostrar coisas que ainda pode ter dúvida. No Akasha, que é consciência, você terá dúvida porque ele vê tudo uma coisa só. Então você não sabe se está falando de você aí, que dá tanta importância para você. E nos planos inferiores, ditos lunares, porque os outros são os solares, vai mostrar você, mas um você fantasma que não existe mais. Então ainda você terá dúvida. Então é dado o dom da dúvida apenas para o homem. O resto não tem dúvida porque também não tem certeza. E nada importa. É nisso que às vezes os reinos ditos atrasados estão acima de nós, porque eles vivem cada momento, sem importar o que está certo, o que está errado. O importante é a vida que se vive. Paz reverencial a todos.